Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando e eu sou professor de Biologia. Tudo do canal trabalhar a Biologia de forma mais direta e sem tanta enrolação. Hoje a gente vai seguir um módulo de citologia e vai trabalhar com ciclo celular e mitose. Botei as duas coisas juntos justamente para facilitar o entendimento. O ciclo celular ele é dividido em algumas etapas. Aqui no caso, como por exemplo, a gente tem a intérfase e a mitose em si. Essa intérfase ela é dividida em outras três fases, conhecidas como G1, fase S e fase G2. É nessa fase da intérfase em que a gente não tem ainda a divisão celular. Tranquilo? Ela antecede o processo de divisão. Beleza? Mas a fase G1 da intérfase, que é a primeira fase, a gente tem uma alta produção de RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA transportador, uma alta produção de proteínas e por aí vai. As organelas estão em alta atividade metabólica. A partir do momento que ela atinge a fase S, a gente já tem a duplicação do material genético. Nesta fase S, então, uma molécula de DNA irá dar origem a duas moléculas de DNA. A partir disso, a gente vai atingir a fase 2. A fase G2, aliás, perdão. A fase G2 não tem tanta atividade metabólica, mas o material genético já está duplicado. É a fase, digamos assim, da intérfase que antecede, de fato, a mitose. Beleza? Então, esta mitose nada mais é que o DNA sendo distribuído igualmente para as células filhas, ou seja, tenho uma célula mãe e eu vou ter a partir dessa célula mãe a formação de duas células filhas com a mesma quantidade de material genético e com o mesmo material genético. Tranquilo? Eu não tenho variabilidade genética neste caso. Esta mitose ela é dividida em 4 fases bem conhecidas, que é conhecida como prófase, metáfase, anáfase e telófase. Obviamente que a gente vai começar com a prófase. Nesta fase de prófase, a primeira coisa que acontece é a duplicação dos centríolos. Ou seja, a gente tem um par de centríolos, que a gente representou em verde aqui, eles se duplicam. Aí vai um em cada extremidade da célula. E vai ter a formação dessas fibras do fuso mitótico, que é o áster, que a gente representou em laranja aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Ocorre também nessa fase de prófase o desaparecimento do núcleo, do nucleolo e de algumas outras organelas. Nesta fase de prófase, o DNA não está altamente condensado ainda, ele está se condensando e quando ele atingir o máximo grau de condensação, aí ele vai para a próxima fase conhecida como metáfase. Nesta fase de metáfase, já diz que é meio, a gente tem já os cromossomos altamente duplicados, condensados, altamente espiralados também, a gente pode encontrar por aí, e eles vão atingir o meio da célula aqui. Eles vão ficar bem numa placa chamada de placa equatorial, ou na linha equatorial. Então, por exemplo, as nossas células somáticas, a gente tem 46 cromossomos, os 46 cromossomos estarão alinhados aqui nesta linha equatorial. Por isso que fica bem evidente de observar eles em algum momento no microscópio. Tranquilo? Aqui a gente já tem o máximo grau de espiralização ou de condensação dos cromossomos e a gente pode observar o cromossomo duplo, ou cromátides irmãs. Uma cromátide, outra cromátide. A gente chama isso de cromátides irmãs. Depois disso, a gente já tem então essas fibras do fuso mitótico se ligando aos centrômeros aqui, aos centrômeros do cromossomo, dos cromossomos, aliás, para começar ou iniciar o processo de divisão desses cromossomos, ou separação desses cromossomos. E aí a gente já tem o outro processo, que é conhecido como anáfase. Aí sim a gente consegue já ver aqui, as cromátides sendo separadas, ou já foram separadas. Nesse caso a gente já não chama mais de cromátide, a gente chama de cromossomo simples. A gente tinha um cromossomo duplo e aqui a gente tem cromossomos simples. Então, essas fibras do fuso, que partiram dos centríolos, irão puxar cada cromossomo simples para a sua extremidade da célula. Depois, lá na telófase, já começa o reaparecimento do núcleo, reaparecimento do nucleolo, esses cromossomos simples começam a se descondensar para facilitar depois o processo de produção de RNA mensageiro, essas paradas todas que a gente viu no início da aula, e acontece o processo de citocinese, que são as invaginações desta célula, justamente para separar e formar duas células idênticas a célula-mãe. A gente viu agora, por enquanto, a fase de mitose. Eu vou apagar esse quadro e colocar um gráfico para facilitar o entendimento. Bora lá! Galera, tudo bem? Agora a gente vai para o segundo momento da nossa aula sobre ciclo celular e mitose. Como eu falei, a gente ia representar essas fases do ciclo celular e da mitose através de gráficos.
Então aqui a gente representou esse gráfico no eixo vertical, no eixo Y, como sendo a quantidade de DNA, ou seja, a quantidade de material genético. E aqui no eixo X, ou no eixo horizontal, a gente tem as fases. Fase G1, fase S, fase G2, que correspondem à intérfase, e aqui as fases da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos tentar analisar isso, tá? A gente pode ver que aqui na fase G1, da intérfase, né? Intérfase e fase G1, a gente não tem a variabilidade, ou não tem, digamos assim, a variação do material genético. Ele continua igual. Ou seja, por exemplo, se eu tiver 46 cromossomos, ele continua com 46 cromossomos até aqui. Beleza? 46 moléculas de DNA. É isso que tem que pensar, a quantidade de material genético, de DNA. Aí nessa fase G1, por que ele mantém igual? Porque era nessa fase que tinha a produção de RNA, produção de proteínas e atividade metabólica para desenvolvimento da célula. Aí atinge a fase S da intérfase e a gente tem a duplicação desse material genético, ou seja, o material genético se divide em dois. Então a gente pode ver que o gráfico ele sobe, praticamente ele dobra a sua quantidade de material genético. Aí a fase G2 a gente mantém, tem pouca atividade metabólica, prepara a célula para iniciar a mitose, que é a sequência aqui desse ciclo celular. As primeiras fases que a gente tem da mitose são a prófase e a metáfase. A gente representou junto aqui por quê? Porque o material genético continua duplicado, continua em dobro aqui essa quantidade de material genético. Então a gente representou junto aqui, ó, prófase e metáfase. E aí só lá na anáfase que a gente vai ter a queda desse material genético. Porque é lá na anáfase que a gente tem a separação dos cromossomos, ou a separação das cromátides irmãs. Para cada lado da célula vai uma cromátide e a gente tem a formação de cromossomos simples, ou seja, o número de material genético ele cai pela metade, igual da célula mãe. Ou seja, na telófase, quando ocorrer o processo final lá, que ocorre a citocinese, a volta do núcleo, do nucleolo, das organelas, a gente já tem de novo a formação de duas células filhas com a mesma quantidade do material genético da célula mãe. Então fica fácil de observar no gráfico. Na intérfase a gente tem aqui a fase G1, mesma quantidade de material genético, se duplica, entra a fase G2, termina a intérfase. Entra na mitose, prófase e metáfase, continua com o material genético duplicado. Lá na anáfase ele volta à sua estrutura original, digamos assim, com a metade do material genético desse duplicado. E aí na telófase, na citocinese, a gente tem a formação de duas células filhas a partir da célula mãe. Beleza? Curta o canal, compartilhem, se inscrevam e bora para a próxima.